A loja inteira ficou em silêncio. O cartão Black do milionário foi passado uma vez, depois outra, e então a tela piscou uma palavra, não um esperado: recusou. Por um breve momento, o mundo pareceu parar. Os compradores atrás dele sorriram. Sussurros espalhou-se como fogo, e o caixa jogou a cabeça para trás em uma gargalhada alta e implacável. Os olhos do homem caíram para o chão, seu maxilar tenso, e ao lado ele, uma garotinha puxou sua mão, olhando para cima com olhos arregalados e preocupados. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia o fortuna que o seguiu. E ninguém sabia que nesta pequena e humilhante momento, a gentileza de uma criança era prestes a mudar tudo. O que acontece quando a vida decide inverter os papéis? Imagine um homem que tem tudo: carros de luxo, jantares em restaurantes exclusivos, o respeito automático que vem junto com uma conta bancária sem limites. Ele está acostumado a ser visto, admirado e até temido, mas, numa fração de segundo, toda essa aura de poder se quebra. O cartão é recusado, não num escritório fechado, não num ambiente íntimo, mas diante de olhos curiosos e bocas prontas para cochichar. Esse é o momento em que a fragilidade aparece, nua, sem máscara, e o poder que parecia inabalável é colocado à prova pelo gesto mais simples do cotidiano. Há algo de perturbador e fascinante nessa cena. Um homem cercado por privilégios, agora parado em silêncio, sentindo o peso do olhar de estranhos. É como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir sua queda. Riem discretamente, comentam entre si. E cada sorriso contido corta mais fundo que a recusa eletrônica da máquina. O silêncio, aquele silêncio pesado e constrangedor, fala mais alto que qualquer voz. Ele já não é o bilionário intocável. É apenas mais um cliente sem crédito. Mais um corpo no balcão. Mais um ser humano desarmado diante da vulnerabilidade. E é nesse contraste que a vida mostra sua ironia. Riqueza extrema de um lado, impotência de outro. Milhões guardados em cofres invisíveis, mas nenhum valor diante da tela fria da maquininha. Ele sempre acreditou que seu crachá social comprava tudo: respeito, admiração, obediência. Mas agora, percebe que não. Porque quando o dinheiro falha, o status também falha. E o que sobra? Apenas ele, despido das certezas que sempre carregou como armadura. No meio desse cenário de constrangimento, surge uma presença inesperada. Uma garotinha pobre, pequena, quase invisível aos olhos da multidão. Ela observa, quieta, como quem vê algo que não deveria ver. Não é pena o que se reflete em seu olhar. É algo maior, mais profundo, mais humano. Um olhar que não julga, não ri, não condena. Um olhar que diz: eu sei o que é não ter. Enquanto os outros assistem à queda com sarcasmo, ela enxerga a dor com dignidade. Esse encontro improvável começa a desenhar o coração da história. De um lado, a arrogância ferida de quem acreditava ter o mundo aos pés. Do outro, a simplicidade valente de uma criança que não tem nada, mas carrega consigo algo que o dinheiro jamais comprou: empatia silenciosa. E é justamente essa inversão que mexe conosco. Porque em nossa vida, quantas vezes já fomos aquela criança invisível? E quantas vezes já assistimos quedas que revelam a verdade por trás da aparência? Prepare-se, porque o gesto dela não virá como piedade, não será esmola, não será dó. Será algo infinitamente mais poderoso, um ato pequeno que carrega uma grandeza que ele, o bilionário, talvez nunca tenha conhecido. É nesse instante que a história deixa de ser apenas sobre um cartão recusado e passa a ser sobre o valor real da dignidade humana. E você, ao assistir, vai sentir algo nascer dentro de si, a certeza de que riqueza não se mede pelo que se guarda, mas pelo que se oferece. O som da maquininha ecoa no ambiente como um disparo silencioso. A tela fria anuncia: transação não autorizada. Por alguns segundos, o tempo parece parar. Ele, o bilionário, o homem acostumado a aplausos invisíveis e portas que se abrem sozinhas, fica imóvel diante do caixa. O silêncio que se instala pesa mais que qualquer palavra. É um silêncio que carrega vergonha, constrangimento e a sensação de que algo desmoronou por dentro. Não foi apenas um cartão recusado. Foi a recusa simbólica de um mundo inteiro que sempre o tratou como intocável. A atendente, desconfortável, repete a frase automática: o pagamento não passou. Cada palavra, embora profissional, soa como um julgamento.
Atrás dele, filas começam a se formar. Olhares cruzam-se, pessoas se entreolham, algumas tentam conter o riso, outras demonstram impaciência. Ele sente cada respiração ao redor como uma acusação. O ar se torna denso, sua pele esquenta. O coração dispara. Um homem que sempre foi sinônimo de segurança. E poder agora se vê reduzido a um personagem frágil diante da plateia involuntária. Nesse instante, o poder que o dinheiro sempre lhe deu desaparece. Ele tenta passar outro cartão. Novamente, a mesma mensagem. Recusado. O caixa parece distante, como se a distância entre ele e o mundo real tivesse aumentado de forma cruel. Uma terceira tentativa, mais uma recusa. A máquina tornou-se o símbolo de um tribunal implacável, que não aceita recursos nem desculpas. O silêncio se prolonga e se transforma em uma espécie de condenação invisível. Os olhares pesam mais que a recusa em si. Não são apenas olhos, são espelhos que o obrigam a se ver de forma diferente. O bilionário, que nunca conheceu o gosto amargo da impotência, agora se vê diante de um sentimento novo, o de ser tratado como qualquer um. Ali, naquela fila, não existe fortuna, não existem títulos, não existem mansões. Só existe um homem que não consegue pagar uma conta. Essa queda simbólica é mais cruel do que qualquer falência. O público em volta se divide entre a curiosidade e a indiferença. Há quem cochiche, há quem observe em silêncio, há quem sorria discretamente. E ele sente cada gesto como um corte. O bilionário, acostumado a mandar no tempo dos outros, agora está preso ao tempo lento da vergonha. Cada segundo parece uma eternidade. O barulho da maquininha, o bip insistente, o aviso frio, tudo parece repetir a mesma sentença: você não é invencível. E é nesse instante que o silêncio ganha uma força quase insuportável. Não é apenas o silêncio do ambiente. É o silêncio interno, aquele que revela lembranças que ele tentou enterrar. Aquele que faz perguntas que ele não quer responder. Quem é você quando o dinheiro não funciona? Quem é você quando o respeito automático desaparece? Quem é você quando os olhos não veem fortuna? Apenas um homem vulnerável. O silêncio pesa mais que a recusa. Porque a recusa é momentânea, mas o silêncio é eterno. Ele carrega a marca de uma queda simbólica, de uma fragilidade exposta, de uma verdade que não pode ser negada. O silêncio é a lembrança que o acompanhará mesmo depois que o episódio acabar. Porque o silêncio, esse silêncio, não fala apenas de um cartão recusado. Fala de um homem que pela primeira vez foi obrigado a enfrentar a sua própria humanidade. E nesse instante, enquanto ele encara a tela fria da maquininha, não é apenas o cartão que foi recusado. Foi ele. Foi sua imagem, seu mito, sua armadura social. Tudo recusado diante de olhares anônimos. O silêncio que pesa sobre ele é o mesmo silêncio que mais cedo ou mais tarde todos nós enfrentamos. O momento em que não somos mais quem acreditávamos. Ele respira fundo, tentando recompor a postura. Ajusta o paletó, ergue o queixo, finge naturalidade, mas já não é o mesmo homem que entrou ali minutos antes. O bilionário, sempre acostumado a dominar os espaços, agora sente a força invisível de algo que jamais experimentará, a indiferença coletiva. Aquela massa de olhares que antes o reverenciava, agora o atravessa como se fosse apenas mais um. É nesse instante que ele descobre uma verdade cruel. O poder pode comprar luxo, mas não pode comprar respeito. Respeito verdadeiro não nasce do saldo na conta, mas da dignidade que se carrega no silêncio dos gestos. Ele percebe que, sem o cartão funcionando, sem o símbolo do dinheiro abrindo as portas, é reduzido àquilo que realmente é. Um homem como qualquer outro, sujeito ao julgamento impiedoso do cotidiano. O caixa não pergunta quem ele é. A máquina não se curva diante do seu nome. O público não se levanta para aplaudi-lo. Ali, onde ninguém vê riqueza, ele descobre o que significa ser invisível. A humilhação cresce em sua mente. Não é a primeira vez que sente essa dor, mas havia enterrado profundamente a lembrança. No passado, ainda menino, ele também conheceu a experiência de ser tratado como qualquer um. Conheceu a risada que vem depois da recusa. Conheceu o olhar que diminui, que pesa, que marginaliza. Passou anos tentando apagar essa memória, construindo impérios, acumulando cifras, erguendo muralhas de luxo em torno de si. Mas, agora, diante da máquina que não reconhece títulos nem fortunas, tudo volta. Há algo de quase cruel nessa experiência.
Ele sempre acreditou que status era sinônimo de respeito. No entanto, o que vê diante de si são pessoas que em segundos já esqueceram quem ele é. O respeito que antes lhe cercava era, na verdade, medo disfarçado, conveniência travestida de reverência. Agora, despido dos símbolos do poder, ele se vê diante da frieza de uma verdade incômoda. O respeito comprado se desfaz na primeira recusa. O respeito verdadeiro é outra coisa, muito mais rara, muito mais difícil de conquistar. Os cochichos ao redor não falam sobre cifras, falam sobre fragilidade. Não passou. Ele não conseguiu pagar. Imagina um homem desses. Cada frase é um espelho que reflete sua impotência. Ele, que tantas vezes foi servido sem esperar, agora espera. Ele que tantas vezes foi ouvido sem interrupção, agora é ignorado. O desconforto se instala de forma tão intensa que parece sufocar. O bilionário, tão acostumado a ditar as regras, descobre que, quando o dinheiro falha, ninguém lhe oferece deferência. E é aqui que se revela a lição oculta. O poder não garante humanidade. O poder não garante cuidado. O poder não garante o direito de ser visto com compaixão. O que o poder garante é apenas um teatro social. Uma encenação que se desfaz na primeira falha do roteiro. Ali, ele aprende que não existe armadura capaz de proteger alguém da vulnerabilidade. Por mais alto que se suba, basta um tropeço para lembrar que a queda é sempre possível. Enquanto a fila cresce, o bilionário sente-se cada vez menor. Cada olhar atravessa como se fosse um julgamento. Ele não é mais o homem poderoso de negócios, o nome estampado em revistas, o símbolo da influência. É apenas um desconhecido que não conseguiu pagar. E esse apenas dói mais do que qualquer perda financeira. Por quê? O que está em jogo não é o dinheiro, mas a identidade. O respeito que ele acreditava possuir evapora diante da realidade. No fundo, o que resta é a consciência amarga de que o poder não compra o que realmente importa. Não compra o olhar sincero, não compra a palavra que vem sem interesse, não compra a mão que se estende sem esperar retorno. O poder pode comprar o palco, mas não compra a verdade do público. Pode comprar aplausos, mas não compra admiração genuína. Pode comprar silêncio, mas não compra respeito. E é nesse vazio, nesse abismo entre poder e humanidade, que algo novo começa a nascer. Porque somente quando o poder falha, é que a verdadeira força pode emergir. O bilionário não sabe ainda, mas a recusa da máquina e o peso do silêncio abriram uma fenda que revelará não apenas sua fragilidade, mas também a chance de enxergar o mundo de outro modo. Um mundo onde o respeito não é comprado, mas conquistado. Um mundo onde o olhar de uma criança pobre poderá valer mais do que todos os milhões que ele acumulou. No fundo da fila, entre sacolas de compras baratas e roupas já gastas pelo tempo, estava ela, uma garotinha pequena, de olhar vivo, mas de corpo marcado pela escassez. O cabelo desgrenhado, preso de qualquer jeito, as sandálias quase soltas nos pés. A roupa que já não cabia direito, mas ainda cumpria sua função de cobrir. Muitos não a viam. Passavam por ela como se fosse apenas mais um detalhe cinzento do cenário da cidade. Mas ela via. Ela sempre via. E naquele instante, enxergava o bilionário com a intensidade de quem carrega uma sabedoria que não combina com a idade. Enquanto os outros riam discretamente ou lançavam olhares de julgamento, a menina permanecia imóvel, quase estátua, observando. Não havia malícia em seus olhos, tampouco deboche. O que havia era uma empatia silenciosa, profunda, que nascia da dor de reconhecer o outro na própria dor. Ela sabia o que era não ter. Sabia o que era se sentir invisível. Sabia o que era ser reduzida a um nada, diante dos olhos do mundo. E de repente aquele homem engravatado que parecia ter tudo, se tornou igual a ela, invisível por dentro, mesmo diante de tudo. É curioso como a vida escolhe seus momentos de revelação. Uma criança, quase ignorada, de repente carrega a chave da narrativa, porque enquanto os adultos ao redor viam espetáculo e constrangimento, ela via algo mais íntimo. Via a humanidade exposta, via a ferida que ninguém queria admitir, e essa visão era possível porque, diferente dos outros, ela não olhava de cima para baixo, ela olhava de dentro para fora. Seu olhar não media riqueza ou status. Seu olhar media a verdade. O silêncio dela era diferente do silêncio do bilionário. O silêncio dele era pesado, sufocante, nascido da vergonha e da queda de status. O silêncio dela era leve, compreensivo, quase acolhedor. Era um silêncio que dizia: eu sei o que é passar por isso, eu já estive aí.
mesmo sem nunca ter tido um cartão de crédito para ser recusado. O silêncio dela não diminuía, não humilhava, não machucava. Pelo contrário, era um silêncio que oferecia presença. Uma presença quase invisível, mas inegável. Havia uma grandeza escondida naquele olhar. E essa grandeza não vinha do que ela possuía, porque materialmente ela não tinha nada. Vinha daquilo que nenhuma pobreza pode roubar: a capacidade de sentir junto, empatia. Talvez a mais rara das riquezas. Enquanto todos olhavam para o bilionário e viam queda, ela olhava e via semelhança. Via um ser humano quebrado, como ela tantas vezes esteve. Naquele instante, era como se os dois mundos, o da abundância extrema e o da escassez extrema, se encontrassem no mesmo ponto. Ambos estavam expostos. Ambos estavam vulneráveis. Ele, por perder o escudo do dinheiro. Ela, por viver sem nunca ter tido esse escudo. E nesse encontro improvável, uma ponte invisível começava a se formar. Uma ponte feita de olhar, de silêncio, de reconhecimento. A menina não ria, não julgava, não apontava. Ela simplesmente estava ali, testemunhando. Sua invisibilidade social lhe dava um poder inesperado. O de ver o que os outros não viam. Porque quem sempre foi invisível aprende a enxergar aquilo que os olhos distraídos ignoram. Ela sabia, sem precisar de palavras, que aquele homem estava ferido de uma forma que poucos entendiam. E mesmo sendo uma criança, carregava a maturidade de não transformar essa ferida em espetáculo. É como se houvesse um pacto silencioso entre eles. Ele não sabia ainda, mas estava sendo visto de uma forma diferente. Não como bilionário, não como fracassado do momento, mas como ser humano. O olhar da menina funcionava como um espelho, mas não um espelho cruel, que devolve apenas as falhas. Era um espelho compassivo, que mostra o que ainda há de digno mesmo na queda. E essa invisibilidade da menina se transformava, ali, em sua maior força. Porque, sendo ignorada pelo mundo, ela se tornava livre para enxergar o mundo sem filtros. Não tinha interesses, não tinha segundas intenções. Tinha apenas o coração limpo de uma criança que, mesmo ferida pela vida, ainda acreditava na bondade. Esse contraste era tão poderoso que começava a mexer com algo dentro dele, mesmo sem que ela tivesse feito nada além de olhar. Quantas vezes na vida ignoramos essas testemunhas invisíveis? Pessoas que parecem não estar lá, mas que carregam uma profundidade capaz de transformar toda a cena. Quantas vezes, presos em nosso próprio papel social, deixamos de notar que alguém nos observa com empatia verdadeira, sem máscaras, sem julgamentos? Essa garotinha representava todos aqueles que, mesmo silenciados pela sociedade, guardam dentro de si a chama da dignidade. O que os outros viam como espetáculo, ela via como revelação. O que os outros encaravam como motivo de escárnio, ela encarava como oportunidade de sentir junto. Essa diferença de perspectiva era o que a tornava única naquele momento. A pequena testemunha invisível não apenas presenciava um cartão recusado, presenciava uma alma exposta e, em silêncio, já preparava o gesto que mudaria tudo. Porque, embora ainda ninguém soubesse, ela não ficaria apenas na posição de espectadora. Seu olhar era só o início. Haveria mais. Haveria um movimento que ninguém esperava, mas que carregaria o peso de uma verdade universal. Muitas vezes, é de quem nada tem que nasce o gesto mais rico. Enquanto o bilionário mergulhava em sua vergonha, e o público se divertia com sua queda, a menina preparava, sem saber, o ato que se tornaria o coração da história. Invisível, sim, mas é justamente na invisibilidade que muitas vezes repousa o poder de transformar. E é nesse espaço silencioso, nesse encontro improvável entre grandeza social e grandeza moral, que algo novo começava a germinar. A menina que não tinha nada já carregava dentro de si tudo que ele, com todos os milhões, nunca conseguiu comprar. Ninguém na fila imaginava que a cena, até então marcada pelo constrangimento do bilionário, estava prestes a ganhar um novo significado. Todos olhavam para ele como se fosse um espetáculo de ironia do destino. O homem mais rico, incapaz de pagar uma conta. Alguns riam, outros cochichavam. Muitos se deliciavam com a queda simbólica de alguém tão distante de suas próprias realidades. Mas de repente, a atenção silenciosa da garotinha pobre se converte em algo maior, algo que nenhum adulto ali poderia prever. Ela coloca a mão no bolso gasto de sua roupa, um bolso que quase se desfaz de tanto ser usado, e de lá retira uma pequena moeda. Uma moeda simples, comum, sem brilho,
Talvez fosse a única que tinha. Talvez fosse o resto de uma esmola recebida, ou que havia sobrado depois de comprar um pão. Mas para ela não importava. Para ela, naquele instante, o valor não estava na quantidade, mas no gesto. Caminhou devagar até o caixa, estendeu a mão delicada e colocou a moeda sobre o balcão. O silêncio, que já era pesado, se transformou em choque. Ninguém esperava aquilo. Um homem acostumado a mover milhões, a manipular cifras que os outros nem conseguem imaginar. Agora recebia de uma criança o gesto de maior dignidade que poderia existir. Não havia sarcasmo, não havia piedade, não havia a intenção de humilhar. O que havia era solidariedade pura, crua, despida de qualquer máscara. Era simplicidade humana em sua forma mais poderosa. O bilionário, por um instante, não soube como reagir. Seus olhos, que até então fugiam dos olhares acusadores, foram capturados pelos olhos daquela menina. E, nesse encontro, algo aconteceu dentro dele. Aquilo que o dinheiro nunca lhe proporcionou se materializou diante de si, respeito genuíno. Não o respeito comprado pela autoridade do poder, mas o respeito nascido da bondade desinteressada. Ele sentiu como se fosse atingido por uma verdade que o desarmava completamente. A moeda pousada no balcão se tornou um símbolo. Para os presentes, foi motivo de murmúrio, de surpresa. Alguns riram ainda mais, interpretando a cena como ridícula. Uma criança pagando pelo bilionário, mas, para quem olhava com atenção, havia algo profundo ali. Era a inversão completa da lógica social. Quem nada tinha oferecia mais do que quem possuía tudo. A grandeza, pela primeira vez, não estava no homem engravatado, mas na menina descalça. Essa inversão tinha o poder de desmontar não apenas a arrogância dele, mas a arrogância coletiva, porque de repente todos os que riam perceberam o desconforto de sua própria risada. A cena, que parecia engraçada, agora tinha um peso incômodo. A menina não ria. A menina não zombava. A menina oferecia. E esse oferecimento transformava o riso em silêncio, o julgamento em vergonha, o escárnio em reflexão. O bilionário, sem conseguir conter a emoção, recordou-se de algo distante, quase esquecido, sua própria infância, um tempo em que também conheceu a pobreza, o olhar de desprezo, o gesto simples de quem partilha o pouco que tem. Essa memória, até então soterrada pelo luxo e pelo poder, foi reavivada pela moeda da menina. Não era o valor monetário que importava. Era o valor simbólico. Era a lembrança de que ele também já estivera ali, já sentira aquilo já fora invisível. E nesse instante, o peso da humilhação se converteu em outra coisa. Não era mais apenas vergonha de estar exposto. Era uma ferida mais antiga, mais profunda, sendo tocada por uma mão pequena, mas carregada de significado. A arrogância que o envolvia, construída ao longo de anos de conquistas e cifras, começou a ruir diante de uma moeda sem valor financeiro, mas com valor humano imensurável. O gesto dela revelava um paradoxo poderoso. A fragilidade que carrega força, a pobreza que carrega riqueza, a invisibilidade que carrega presença. Ela não tinha nada, mas naquele instante era a pessoa mais poderosa do lugar, porque conseguiu fazer o que nenhum outro conseguiu: desmontar a armadura do bilionário. Não com críticas, não com ataques, mas com bondade. E é justamente isso que desarma, porque a bondade, quando é pura, não deixa espaço para resistência. O caixa, surpreso, não sabia como reagir. As pessoas, confusas, olhavam ora para o bilionário, ora para a criança. Ele, por sua vez, se sentia pequeno diante dela. Um homem que havia conquistado o mundo agora se via incapaz de retribuir um gesto tão simples, porque não havia como pagar aquilo com dinheiro. Não havia cifra que desse conta de comprar a grandeza daquele ato. A moeda sobre o balcão tornou-se um símbolo eterno. Representava a dignidade em sua forma mais pura. Representava a inversão da lógica social, em que quem não tem nada ensina a quem tem tudo. Representava o triunfo da empatia sobre a arrogância. E para ele, representava a lembrança de que sua humanidade não estava perdida, apenas adormecida. O resto inesperado desmontou arrogâncias, não apenas a dele, mas a de todos os que acreditavam que poder e dinheiro eram sinônimos de grandeza. Naquele momento, todos foram obrigados a reconhecer que a grandeza verdadeira nasce de algo muito mais simples: a capacidade de oferecer, mesmo quando não se tem nada. A menina não disse uma palavra, não precisava. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer discurso. E o bilionário, pela primeira vez em muitos anos, ficou sem palavras também, porque diante de tamanha grandeza, o silêncio era a única resposta possível.
E é nesse silêncio compartilhado que a cena se transformou. Não era mais sobre um cartão recusado. Não era mais sobre um homem rico sendo exposto. Era sobre a força de um gesto pequeno, mas imenso. Um gesto capaz de revirar corações, desconstruir máscaras, revelar verdades. O gesto de uma garotinha invisível que, com uma moeda, ensinou ao mundo inteiro que dignidade não se compra. O gesto da menina ainda pairava no ar, como se tivesse parado o tempo. A moeda pequena sobre o balcão era quase imperceptível para quem olhasse apenas, com pressa, mas para ele, ela tinha se transformado em um espelho doloroso. Mais do que surpresa, mais do que vergonha, o bilionário sentia algo que não sabia nomear de imediato. Era como se aquela moeda tivesse aberto uma porta dentro dele, uma porta que mantinha trancada há anos, talvez décadas. Por trás dessa porta, escondida sob camadas de luxo e poder, estava a ferida que ele mais temia encarar. Não era a recusa do cartão que realmente doía. O cartão, afinal, era só uma máquina, só um símbolo, só um mecanismo. O que o atingia era a lembrança que esse episódio despertava. Ele sabia muito bem o que era estar no lugar da menina. Sabia o que era ser tratado como invisível. Sabia o que era estender a mão e receber apenas desprezo. O que ele via nela não era apenas uma criança oferecendo uma moeda. Era a lembrança viva de si mesmo, menino pobre, rejeitado, humilhado, ignorado. Por um instante, a cena presente desapareceu. Ele voltou no tempo. Era um garoto magro, com roupas simples, tentando comprar algo numa pequena venda de bairro. Lembrava-se do olhar do atendente, de como parecia duvidar que ele teria dinheiro suficiente. Lembrava-se de entregar moedas contadas, uma a uma, enquanto outros atrás riam. Lembrava-se da pressa, da vergonha, da sensação de não pertencer. Aquela lembrança nunca havia desaparecido. Apenas tinha sido abafada pelo estrondo de jantares caros, carros de luxo e viagens exclusivas. Mas agora, diante da moeda da menina, tudo voltava com força. Era essa ferida oculta. Não a falha do cartão, mas a falha que carregava dentro de si desde sempre. A ferida da rejeição. Por mais que tivesse construído impérios, comprado respeito, comprado silêncio, comprado até sorrisos, nunca conseguiu comprar a cura dessa lembrança. E quando olhava para a menina, via não apenas compaixão, também a si mesmo, refletido nela. Era como se a vida tivesse preparado esse encontro para lembrá-lo de que, por mais alto que tivesse subido, ainda havia algo não resolvido. Ele percebeu, com um nó na garganta, que seu maior medo nunca foi perder dinheiro. Seu maior medo sempre foi voltar a ser aquele garoto invisível. E, no fundo, todo o seu esforço de enriquecer, de crescer, de acumular, tinha sido uma tentativa desesperada de provar ao mundo, e a si mesmo, que não era mais aquele menino. Mas a vida, sábia e implacável, lhe mostrava agora que nenhuma fortuna é capaz de apagar a memória da... A ferida oculta pulsava forte dentro dele. Não era apenas memória, era uma cicatriz aberta. Era a sensação de nunca ter sido realmente aceito, de nunca ter conquistado o respeito verdadeiro. Porque, no fundo, ele sabia. Muitos o admiravam pelo que possuía, mas poucos o respeitavam pelo que era. E diante daquela menina, que nada possuía e ainda assim oferecia, ele percebeu o quanto sua vida inteira havia sido uma busca por algo que o dinheiro jamais poderia comprar. O bilionário, pela primeira vez em muito tempo, sentiu os olhos marejarem. Não por vergonha, não por orgulho ferido, mas porque aquela pequena moeda lhe mostrava algo. Evitava encarar. Ele ainda era aquele menino pobre, escondido atrás de ternos caros. A vida pode mudar os cenários, pode alterar os números, pode transformar destinos, mas a dor que não é enfrentada permanece viva, escondida. E naquele momento estava ali, exposta diante de todos. Curiosamente, ninguém na fila percebeu essa dimensão. Para eles, era apenas uma cena curiosa, até cômica. Para ele, era um terremoto interno. A menina havia tocado na ferida mais íntima sem nem mesmo saber. Havia revirado suas memórias. Havia colocado diante dele a verdade que passara anos fugindo. Não importa quanto se conquiste, se a dor não é curada, ela sempre encontra um jeito de retornar. E talvez fosse esse o maior ensinamento. Porque a ferida, embora dolorosa, também carregava em si a chance de transformação. Ao ver a moeda, ele não apenas reviveu sua dor. Ele também percebeu a força que nasce da vulnerabilidade. A menina não lhe oferecia apenas uma moeda.
Ela lhe oferecia a oportunidade de se reconciliar com o menino que foi. Ela lhe oferecia a chance de olhar para sua ferida não como vergonha, mas como parte de sua história. O bilionário percebeu que estava diante de um divisor de águas. Poderia continuar escondendo a ferida, erguendo muralhas cada vez maiores de luxo, ou poderia aceitá-la, honrá-la e, finalmente, permitir que ela deixasse de ser apenas dor para se tornar aprendizado. O gesto da menina, tão pequeno aos olhos do mundo, tinha aberto a possibilidade de algo imenso. A redenção silenciosa de sua própria história. E, nesse instante, ele entendeu. Entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos cofres, nem nos investimentos, nem nos títulos que carregava. A verdadeira riqueza estava em algo que havia perdido ao longo do caminho: a capacidade de sentir, de se conectar, de se reconhecer na fragilidade do outro. A moeda da menina não curava sua ferida, mas iluminava o caminho para que finalmente ele pudesse enfrentá-la. E essa percepção o desmontava por dentro, porque a arrogância, a distância, a frieza que construíra como armadura não resistia a essa verdade. A ferida oculta, antes enterrada, agora estava exposta. Mas ao contrário do que temia, não era motivo de fraqueza. Era motivo de humanidade. A moeda ainda descansava sobre o balcão, pequena, frágil, quase insignificante aos olhos do mundo. Mas naquele instante, ela carregava um peso imensurável. Era como se condensasse em si uma verdade universal. Dignidade não se mede em números, não se calcula em cifras, não se exibe em títulos. A dignidade às vezes cabe na palma da mão de uma criança. A menina permanecia em silêncio, imóvel diante da cena que ela mesma havia transformado. Não havia sorriso de triunfo, não havia desejo de reconhecimento. O que havia era uma calma natural, uma naturalidade que desmontava qualquer dúvida. Para ela, aquele gesto não era extraordinário, era apenas humano. Essa simplicidade era a força que desconcertava todos os presentes. Porque enquanto os adultos haviam se perdido em julgamentos, a criança havia escolhido agir. E o contraste era evidente. De um lado, a grandeza social do bilionário, ternos caros, presença imponente, nome conhecido. Do outro, a grandeza moral da menina, roupas gastas, pés descalços, anonimato completo. Entre eles, um abismo de realidade. Mas o gesto da menina havia nivelado esse abismo. Naquele instante, diante de todos, ela era maior do que ele, não pelo poder que possuía, mas pela coragem de oferecer mesmo quando não tinha nada a oferecer. É curioso como a vida nos mostra que o verdadeiro poder não se expressa em mansões, mas em gestos pequenos. A dignidade em miniatura daquela criança iluminava o espaço com mais intensidade do que qualquer fortuna poderia iluminar. Era um poder silencioso. Um poder que não precisava de holofotes, porque estava enraizado na verdade. Essa dignidade não se impunha. Ela simplesmente existia, e por existir, revelava a fragilidade de todas as máscaras sociais ao redor. O bilionário, diante dela, sentia-se encolher. A cada segundo, sua grandeza social parecia se dissolver diante da grandeza moral da menina. Ele, que tantas vezes se impôs por cifras e títulos, agora se via desarmado diante de um gesto que não podia ser comprado, não podia ser calculado, não podia ser retribuído com dinheiro. O que ela lhe oferecia era intangível: respeito verdadeiro, humanidade compartilhada, bondade sem interesse. E o mais impactante era a ausência de vaidade no gesto dela. Porque não se tratava de aparecer, de mostrar, de se exibir. O que a menina fez foi apenas oferecer. E essa pureza transformava o ato em algo ainda mais grandioso. Era a dignidade que não busca reconhecimento. A dignidade que não precisa de plateia. Era a dignidade que nasce da essência e não da aparência. Os presentes, antes entretidos pela vergonha do bilionário, agora estavam tomados por um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da zombaria, mas o silêncio da reflexão. Cada um deles sabia, ainda que não admitisse, que a menina havia revelado uma verdade incômoda. Muitas vezes, quem menos tem é quem mais oferece. Muitas vezes, quem parece pequeno é quem carrega a maior grandeza. Muitas vezes, a dignidade cabe em gestos tão simples que se tornam invisíveis para olhos acostumados ao espetáculo. O bilionário olhava para ela e via mais do que uma criança. Via um espelho que refletia não apenas sua ferida, mas também a possibilidade de cura. Porque, ao ver a menina oferecer aquilo que tinha de mais precioso, mesmo que fosse apenas uma moeda, ele percebeu o quanto havia se afastado dessa pureza. Sua vida inteira havia sido construída em torno do acúmulo, da conquista,
da exibição, mas, diante dela, entendeu que a verdadeira força estava no desprendimento. A dignidade em miniatura daquela criança era um convite à lembrança. Lembrança de que o valor de um ser humano não está no que possui, mas no que oferece ao mundo. Lembrança de que a grandeza não é um título, mas uma atitude. Lembrança de que o poder que transforma não é o poder de dominar, mas o poder de partilhar. E nesse contraste entre grandeza social e grandeza moral, a cena se tornava quase poética. O homem engravatado, símbolo de poder, encolhido pela vergonha. A menina pobre, invisível, iluminada pela coragem. Dois mundos que nunca deveriam se encontrar, mas que se encontraram. E nesse encontro a hierarquia se inverteu. Ele, o poderoso, tornou-se pequeno. Ela, a pequena, tornou-se poderosa. É nesse ponto que a narrativa alcança sua força máxima. Porque não é apenas sobre um bilionário humilhado ou sobre uma criança corajosa. É sobre todos nós. É sobre as vezes em que acreditamos que grandeza está naquilo que mostramos ao mundo, quando na verdade está naquilo que oferecemos em silêncio. É sobre como muitas vezes a vida nos lembra de que dignidade é uma riqueza que não pode ser perdida, roubada ou comprada. O bilionário sabia, intimamente, que jamais esqueceria aquele instante. Porque não se tratava apenas de um gesto isolado, mas de uma revelação. A moeda da menina seria para sempre um marco em sua memória. Um lembrete de que dignidade é a única riqueza que permanece quando todas as outras falham. E talvez fosse exatamente isso que o incomodava tanto. Porque ele, que havia conquistado tudo, percebeu que havia perdido o essencial. E ela, que não tinha nada, carregava dentro de si o essencial em sua forma mais pura. A dignidade em miniatura da criança expôs não apenas sua ferida, mas também a verdade, que ele passara anos evitando. Grandeza não se mede em cifras, mas em humanidade. O gesto da menina, silencioso, pequeno, discreto, ecoava como um trovão dentro dele, porque desmontava todas as certezas que havia construído. Porque revelava todas as fraquezas que havia escondido, porque iluminava todas as sombras que havia deixado para trás. E, naquele instante, ele entendeu. Não era mais sobre ele, não era mais sobre seu poder. Era sobre ela, sobre a grandeza de quem, mesmo sem nada, carrega tudo. Ele não percebeu de imediato, mas a menina havia colocado diante dele um espelho. Não um espelho de vidro frio e material, mas um espelho invisível feito de silêncio, gesto e dignidade. Era o tipo de espelho que não reflete aparência, mas essência. O bilionário, acostumado a ver sua imagem projetada em revistas, capas de jornais e telas luminosas, agora se via refletido de um jeito diferente. Despido de títulos, sem a armadura da riqueza, sem a maquiagem do poder. Pela primeira vez em muito tempo, ele não via o homem que o mundo via. Via-se como realmente era. O desconforto era imenso, porque esse espelho invisível não devolvia sua imagem grandiosa, mas revelava a vulnerabilidade que sempre tentou esconder. Mostrava um homem frágil, com feridas abertas, com cicatrizes mal curadas. Mostrava o menino que ainda existia dentro dele, ainda assustado, ainda envergonhado, ainda em busca de aceitação. Era doloroso admitir que, apesar de tudo que conquistou, continuava sendo prisioneiro de uma insegurança profunda. O olhar da menina funcionava como uma lente que atravessava camadas. Ele sentia que não podia se proteger daquele olhar. O dinheiro não servia como escudo, os ternos caros não camuflavam sua fragilidade. O nome estampado em manchetes não tinha valor algum. Diante daquele espelho invisível, tudo se desmanchava. Retava apenas ele, humano, vulnerável, igual a todos os outros. E nesse instante, ele entendeu o que jamais quis encarar. O status não protege da vulnerabilidade. A riqueza não impede que a dor bata à porta. O poder não apaga as lembranças mais antigas. Todo o seu império não fora suficiente para blindá-lo daquilo que mais temia. A sensação de ser visto em sua essência, sem máscara. O ambiente ao redor parecia distante. Os cochichos, os olhares, os risos contidos já não tinham tanta importância. O que realmente o atingia era o reflexo invisível que a criança lhe mostrava. Não era um reflexo cruel, não era acusador, mas era verdadeiro. E a verdade, ainda que não grite, pesa mais do que qualquer julgamento. Ele pensou em quantas vezes havia se escondido atrás da grandeza social. Quantas vezes havia usado o poder como muleta para evitar encarar suas próprias fragilidades. Quantas vezes havia se convencido
de que respeito vinha das cifras, e não da humanidade. Agora, diante da menina, tudo isso se mostrava ilusório. Era como se a vida tivesse arrancado todas as camadas de sua identidade, revelando aquilo que sempre esteve lá, mas que ele se recusava a ver. O espelho invisível não apenas mostrava quem ele era, mas também quem poderia ser. A menina, com sua moeda, havia exposto não só sua dor, mas também sua possibilidade de transformação. Era como se dissesse, sem palavras: você pode ser mais do que isso se tiver coragem de se ver. O bilionário, envergonhado e emocionado, percebia que o gesto dela não era apenas generosidade. Era também um convite para lembrar-se de sua própria humanidade. Um convite para abandonar a arrogância. Um convite para aceitar que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em reconhecer-se nas quedas. Um convite para entender que o poder sem dignidade é apenas vazio. Enquanto refletia, algo nele começava a se quebrar. Não a sua imagem pública, mas sua armadura interna. Aquele invólucro duro, construído ao longo de anos, agora se rachava diante do olhar simples de uma criança. A cada fissura, mais lembranças vinham à tona. As noites em que dormira com fome. Os dias em que fora ignorado por colegas de escola. O som da risada de quem zombava de sua pobreza. Tudo estava ali, diante dele, refletido de forma implacável. Havia também algo novo, porque ao lado da dor, surgiu uma possibilidade de reconciliação. Talvez aquele espelho invisível não tivesse aparecido para destruí-lo, mas para libertá-lo. Libertá-lo da necessidade de provar o tempo inteiro que era grande. Libertá-lo da prisão de um passado que ele fingia não existir. Libertá-lo da mentira de que dinheiro é sinônimo de valor humano. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, não para esconder o desconforto, mas para aceitá-lo. O bilionário entendeu que o que realmente estava acontecendo não era uma humilhação pública, era um encontro íntimo com sua própria verdade. A menina havia se tornado metáfora viva de tudo aquilo que o luxo encobria. Ela era o espelho que ele evitava há anos, o espelho que não refletia carros, viagens ou conquistas, mas vulnerabilidade, dor e dignidade. E, paradoxalmente, esse espelho não o diminuía. Ao contrário, abria caminho para algo maior. Porque a vulnerabilidade, quando aceita, se transforma em força. Porque reconhecer-se frágil é o primeiro passo para ser verdadeiramente forte. Porque só quem aceita sua humanidade pode, de fato, inspirar respeito genuíno. No fundo, o que a menina havia lhe mostrado é que não há luxo maior do que ser reconhecido como humano. O resto é ilusão. O resto é teatro. O resto é ruído. O que permanece, o que realmente importa, é a dignidade silenciosa que nasce quando alguém tem coragem de olhar para dentro e se ver sem máscara. E foi nesse instante que o bilionário percebeu: talvez sua maior riqueza ainda estivesse por vir. Não nas cifras, não nos negócios, mas no simples ato de permitir-se ser humano outra vez. O silêncio permanecia no ar, denso, quase palpável. O bilionário continuava diante do balcão. Mas já não era o mesmo homem que chegara ali minutos antes. Não era mais o executivo blindado pela força da fortuna, o símbolo de poder que despertava a deferência automática. Agora era apenas um ser humano, atravessado por lembranças, feridas e revelações. A pequena moeda da menina havia se transformado em uma chave que abriu não apenas suas memórias, mas também seu coração. O que tinha começado como uma humilhação pública revelara-se como uma lição íntima pessoal, intransferível. A queda do status diante da recusa do cartão fora apenas o gatilho. O verdadeiro impacto vinha da presença silenciosa da menina e do gesto simples que ela oferecera. O que parecia pequeno aos olhos do mundo era, na verdade, imenso. Porque, naquele instante, ele aprendeu o que nunca havia aprendido nas mesas de negócios, nas salas luxuosas, nas viagens exclusivas. Respeito não se compra. Empatia não se negocia. Dignidade não se vende. E é isso que marca a diferença. A vida, em sua ironia, havia preparado um cenário onde todos os elementos se alinhavam para revelar uma verdade universal. O bilionário, símbolo do acúmulo extremo, foi lembrado de que riqueza nenhuma protege da vulnerabilidade. A menina, símbolo da pobreza extrema, revelou que não existe escassez quando se tem coragem de oferecer o pouco que se possui. E todos que presenciaram a cena foram confrontados com a mesma pergunta: silenciosa, ou que, afinal, significa ser verdadeiramente rico? A resposta não estava na conta bancária, mas no coração. Não estava nos cartões de crédito, mas nos gestos invisíveis que carregam grandeza. Não estava no poder de impor,
mas na capacidade de compartilhar. O verdadeiro poder não se mede em cifras, mas em dignidade diante das quedas. Essa foi a revelação que atravessou o bilionário naquele momento. Essa foi a lição que se espalhou entre todos que estavam presentes, ainda que poucos tivessem coragem de admiti-la em voz alta. O gesto da menina não apagou sua dor, mas transformou sua percepção. Mostrou que a vida não o estava punindo, mas convidando à reconciliação com o menino que fora, convidando a reconhecer que não é a ausência de quedas que define grandeza, mas a capacidade de aprender com elas, convidando a perceber que a verdadeira riqueza é silenciosa, invisível, aos olhos distraídos, mas poderosa o suficiente para mudar destino. A cena, aparentemente simples, se tornava símbolo. Símbolo da fragilidade escondida atrás da ostentação. Símbolo da força, escondida naqueles que o mundo insiste em ignorar. Símbolo da inversão que tantas vezes acontece na vida quando os que parecem menores revelam ser maiores do que qualquer poder pode alcançar. A moeda da menina, aparentemente sem valor, havia se tornado mais preciosa do que todos os milhões do bilionário. E talvez esse fosse o verdadeiro desfecho da história. Não a humilhação, mas a revelação. Não a queda, mas a transformação. Porque a vida não nos expõe para nos destruir, mas para nos reconstruir. A vergonha não é o fim, mas o início de uma nova consciência. A dor não é apenas ferida, mas também abertura. O bilionário, agora consciente disso, sabia que carregaria para sempre aquele instante, não como uma derrota, mas como o momento em que finalmente enxergou a si mesmo. O que os outros viram como espetáculo foi, para ele, um renascimento. O que parecia derrota revelou-se vitória inesperada. A menina, invisível para tantos, tornou-se a voz mais poderosa naquele lugar. Sua moeda, pequena em valor, gigante em significado, ressoava como um lembrete de que há riquezas que o dinheiro nunca alcança. E assim, a narrativa se fecha com uma pergunta inevitável, que ecoa não apenas para ele, mas para todos nós, na vida real. Quantas vezes subestimamos a força de quem tem nada? Quantas vezes ignoramos gestos pequenos que carregavam grandeza imensurável? Quantas vezes confundimos status com valor, aparência com verdade, poder com respeito? A resposta não está escrita, não está pronta, não está entregue. Cada um deve encontrá-la dentro de si. Mas essa cena, permanecerá como um lembrete eterno. A moeda da menina valeu mais do que todos os milhões do bilionário, e é nesse contraste que se revela a essência da vida. Porque no fim não importa o que possuímos, importa apenas aquilo que somos capazes de oferecer. Essa é a verdadeira medida da grandeza. Essa é a herança invisível que permanece quando tudo mais desmorona. Essa é a lição que ecoa em silêncio, transformando não apenas o bilionário, mas também todos nós que de alguma forma participamos dessa história.